constitucionalismo, na verdade, alemão. E na nossa última aula, antes de revisão, prova, essas coisas, eu estava falando sobre a Lei Fundamental de Bonn, falando sobre a Constituição pós-guerra, não foi isso? Foi aqui que eu terminei, não foi? Ok. Então, eu já falei das características dessa Constituição, e aí ficou faltando eu falar sobre alguns autores desse período para eu poder terminar a Alemanha e passar para frente, tá? Então, vamos lá. A gente vai ter a Constituição da Alemanha pós-Segunda Guerra Mundial, ela vai ter uma influência muito grande sobre outros países e, principalmente, vai ter uma influência, mais recentemente, muito grande sobre o Brasil. Mais recentemente, eu digo, desde o final dos anos 90, o constitucionalismo alemão vai ter uma influência muito grande no Brasil e, portanto, é importante a gente entender esse constitucionalismo que, antes da Segunda Guerra Mundial, com autores como Carl Schmitt, por exemplo, é justamente o contrário de tudo aquilo que a gente estava estudando, e mesmo antes da República de Weimar, né, um constitucionalismo antiliberal, antimoderno, em certo sentido, que é algo muito contrário a tudo aquilo que a gente estava falando com Inglaterra, e Estados Unidos e França. E aí, então, a gente vai ter, depois da Segunda Guerra Mundial, um desenvolvimento muito grande e de um constitucionalismo extremamente avançado, progressista, enfim. O Karl Loewenstein é um cara que a gente já falou dele quando falamos de classificação das constituições. Ele, na verdade, é alguém que está escrevendo ali mais ou menos entre a República de Weimar e o constitucionalismo atual. Eu coloco ele aqui por causa de uma questão que ele vai chamar a atenção, que diz muito respeito a essa lei fundamental de Bonn. Uma coisa que o Karl Loewenstein, então, vai dizer é que, para um Estado ser democrático, ele tem que tentar equilibrar as diferentes expressões de poder para garantir o livre desenvolvimento da personalidade humana. Então, uma questão importante aqui, no direito constitucional alemão pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, é a ênfase na pluralidade, na diversidade, uma política que a Alemanha vai adotar depois da Segunda Guerra Mundial, inclusive, foi, no primeiro momento, de abertura do Estado alemão para recebimento de imigrantes. Nesse período, nos anos 50, 60, enfim, a Alemanha vai receber muita gente, muitos turcos, por exemplo, pessoas do Oriente Médio, que até hoje existe uma discussão enorme sobre isso, porque os netos e bisnetos dos primeiros imigrantes turcos e tal, que foram para a Alemanha, eles não têm cidadania alemã completa. É uma crítica grande que existe sobre qual que é o papel que esse pessoal tem dentro eles têm um status de cidadão como se fosse um cidadão de segunda classe, vamos dizer assim. Mas, ainda assim, a Alemanha vai ter todo um discurso e uma política, num primeiro momento, de abertura para a diversidade étnica, religiosa e tal, durante esses primeiros, dessas décadas pós-guerra, justamente para fazer um contraponto ao que foi, né, a eugenia e o nazismo, etc. Bom, então o Karl Loewenstein chama a atenção dessa ideia, né, de você garantir ali uma pluralidade, uma diversidade, justamente porque é essa diversidade que vai garantir que cada cada grupo possa desenvolver livremente aí as suas potencialidades. É interessante a gente lembrar, eu acho que eu mencionei isso quando eu falei da Lei Fundamental de Bonn, se não menciono agora, que a Constituição alemã, essa Constituição alemã, logo no artigo 1º dela, ela começa falando da dignidade da pessoa humana. Eu tenho um pouco de implicância com essa expressão, porque se a dignidade da pessoa só pode ser humana, mas enfim, foi assim que a coisa
foi traduzida e a expressão se assentou, né? E o que é a dignidade da pessoa humana? E aí tem muito a ver com isso que o Levenstein está dizendo. O princípio da dignidade da pessoa humana, ele é um princípio jurídico, que a primeira vez que se foi colocado numa norma jurídica foi justamente na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o documento base da ONU, além da Carta das Nações Unidas, né, que dá origem à ONU, o segundo documento aí mais importante, e importante no sentido de declaração de direitos, ele é o documento mais importante que a gente tem no mundo, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU foi o primeiro documento jurídico a colocar a dignidade da pessoa humana, que era um conceito filosófico, está presente no Kant, por exemplo, é um conceito que antes disso vem lá da teologia, com Santo Tomás de Aquino, e aí, então, com tudo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né, tudo que foi a Segunda Guerra Mundial, a ONU, então, recém-criada, ao aprovar a Declaração Universal, ela traz esse conceito para dentro do direito, e a Constituição da Alemanha, no artigo 1º, também fala de dignidade da pessoa humana. Você sabe o que significa essa expressão, o que significa esse direito? Alguém tem uma ideia? São as bases para garantir, assim, uma vida digna, né, de fato. Uma ideia central do que é o mínimo para o ser humano ter uma vida digna. Então, ter acesso ao saneamento básico, educação, esse tipo de coisa. Ok, Laura. A gente pode resumir a dignidade da pessoa humana em duas grandes ideias. De certa forma, sim, Gustavo, tem também, né, com relação com a garantia dos direitos fundamentais. Mas, vamos lá, dignidade da pessoa humana tem relação aí com duas grandes ideias. Primeira ideia, de que cada pessoa é um fim em si mesma. Peçam para Jade pedir para entrar de novo aqui. Quando ela estava digitando, eu estava digitando, ela pediu para entrar. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Então, a primeira ideia aí, dignidade da pessoa humana, cada pessoa é um fim em si mesma. O que significa isso? E é uma ideia que vem lá do Kant, inclusive. Pessoas não podem ser utilizadas como meios para se obter fins maiores. E a referência à Segunda Guerra Mundial, ou mais especificamente ao nazismo, é direta, ou seja, os alemães, eles usavam os judeus como meio para promover o bem-estar ali dos alemães, dos demais alemães, né? Dos alemães que não eram judeus. Ou você usar o trabalho escravo como meio para se obter riqueza para o restante da população. Enfim, governos não podem sacrificar os direitos de uma minoria, porque isso vai beneficiar a maioria. Essa é a ideia. Ok? Lá na primeira aula eu falei um pouco sobre isso também. Eu tenho dinheiro lá do Estado para gastar com saúde, e aí uma pessoa vem e pede que o governo compre um remédio para ela. O governo não pode dizer assim, eu não vou comprar um remédio para você, porque se eu usar esse dinheiro com o restante da população, eu vou conseguir beneficiar um número muito maior de pessoas, ainda que eu sacrifique a sua vida. Isso não é um raciocínio que pode utilizar em direito, porque ele, por exemplo, vai violar a ideia de que pessoas não podem ser utilizadas como meios para se obter fins maiores. Ok? A segunda ideia da dignidade da pessoa humana, então as duas estão relacionadas, uma segunda ideia é de que cada pessoa deve ter condições
para desenvolver todo o seu potencial. Relacionado à frase que eu li ali do Carl Levenstein. Ou seja, o Estado, a sociedade, deve criar condições materiais, físicas, materiais, espirituais, sei lá, para que cada pessoa possa desenvolver ao máximo suas potencialidades. Se eu tenho uma pessoa, se eu tenho um grupo de pessoas que está passando fome, que está passando necessidade, que está subnutrida, morando na rua, etc., etc., eu tenho pessoas e grupos em que o Estado e a sociedade estão falhando em criar as condições mínimas para que essas pessoas possam desenvolver ao máximo suas potencialidades. Certo? E aí não precisa, a gente pode usar os nossos exemplos mesmo. A gente não precisa ir muito longe para falar sobre isso. Ok? Então, essas duas ideias que formam aí o direito, o princípio da dignidade da pessoa humana, vão ganhar muita força a partir do direito constitucional alemão. Não é à toa que a Constituição Brasileira de 88 vai falar de dignidade da pessoa humana. Coloca a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. Tá? Você pegar o artigo 1º da Constituição Brasileira, tá? A Constituição do Brasil, lá no artigo 1º, inciso 3º, coloca a dignidade da pessoa humana como um dos princípios, não é o fundamento, mas ela é um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. Beleza? Ok. Então, tá aí o Carl Levenstein. E ele continua. O constitucionalismo, ele existe para limitar o poder, e limitar o poder significa garantir a democracia. Não existe democracia com excesso de poder, tá certo? Não existe democracia quando um órgão tem poder demais, né? E o Estado existe justamente para... o constitucionalismo existe justamente para limitar o poder, né? Limitar o poder, limitar os poderes aí, justamente porque isso garante a democracia. Bom, e aí, claro, né? Se a gente pensando na realidade alemã, pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, é muito fácil a gente pensar por que o Carl Levenstein falaria algo assim. Uma terceira coisa é que as constituições precisam ser adaptáveis. Constituições precisam ser adaptáveis às mudanças e aos conflitos sociais. Percebam que uma característica, inclusive, que a gente já falou do Estado Democrático de Direito, é que o conflito ele é visto como algo natural, não como algo que acontece uma vez na vida, né? Conflitos são naturais. Em sociedades diversas e plurais, como as nossas, os conflitos são naturais. O grande lance aí, o grande aprendizado que a gente precisa, e inclusive no Brasil, nesse momento, precisamos demais, né? É aprendermos a viver com o conflito, a transformar o conflito em alguma coisa positiva. E nisso, me parece, a gente tem falhado miseravelmente. Ok? Então, uma lição ali do Carl Levenstein, um cara que está escrevendo junto à Segunda Guerra Mundial, e, no entanto, eles têm aprendido aí. Né? Ana Catarina, na verdade, a Alemanha nunca se livrou totalmente de pessoas com ideais neonazistas, tá certo? Agora, existe um crescimento muito grande do neonazismo na Alemanha. Por exemplo, depois da reunificação, uma boa parte das principais células neonazistas na Alemanha vem da antiga Alemanha Oriental, né? E o próprio partido de extrema-direita alemão, a AfD, ele é um partido neonazista, tá? Ele, inclusive, se chamava partido neonazista, mas ele não foi... enquanto ele tinha o nome de partido neonazista, os tribunais alemães não permitiram o registro, e aí ele mudou o nome, então, para a AfD, mas, no final das contas, ele continua sendo um partido neonazista. Enfim. São as novas gerações que não
era assim, as gerações que viveram a guerra e a geração imediatamente seguinte, os filhos da guerra, né, eles tinham vergonha de assumir ideais neonazistas. Mas aí nós já estamos falando já dos bisnetos, né, e são pessoas que não viveram a guerra, não sentiram, veem a guerra somente, a Segunda Guerra Mundial, como algo só nos livros de história, né, e aí então o neonazismo cresce na Alemanha. Muito bem. O que me admira muito é o neonazismo crescer em países como a Polônia, por exemplo, né, que justamente sofreu, foi um dos países que mais sofreu com o nazismo, né? Muito bem. Vamos lá. Um outro autor que eu queria chamar a atenção é o Konrad Hesse, que é um autor extremamente importante para a gente poder entender algumas coisas que viraram coisas muito comuns a gente falar no direito brasileiro de uns anos para cá. O Konrad Hesse, ele vai dar uma teoria bem interessante sobre para que existe uma Constituição. Então, uma Constituição existe para garantir o pluralismo. Olhem só a mudança, né, face àquilo que a gente viu da maior parte dos autores antes da Segunda Guerra Mundial. Não só a Constituição e o direito constitucional, o Estado, vão ter que conviver com o pluralismo, suportar, né, o pluralismo, mas, na verdade, não é só suportar, tolerar. Na verdade, ela deve garantir a pluralidade, deve garantir o pluralismo e deve regular os conflitos que sempre vão existir em sociedades complexas, como eu acabei de falar. Regular os conflitos sem buscar a homogeneidade. E isso aqui é um dado muito importante para a Alemanha, mas também para qualquer país democrático, inclusive para nós no Brasil. Como já disse um escritor aqui no Brasil, toda unanimidade é burra, tá certo? Toda unanimidade é burra. Né? A existência do pluralismo é algo, da pluralidade de opiniões, é algo extremamente importante. Ainda que seja para a pessoa dizer que a Terra é plana. Que debate, Maria Cecília? Ok. Não sei, então, do que vocês estão falando, mas ok. Entendi. Depois me lembrem, gente, do final da aula de eu falar sobre o trabalho, falando nisso. Bom, então, a homogeneidade nunca é boa, né? Ela não só não vai acontecer, como, na verdade, ela nunca é boa. Outro papel da Constituição é que ela limita o Estado. Ao falar sobre os poderes, ao falar quais são as instituições do Estado, ela acaba limitando este mesmo Estado. Certo? Ok? Ainda no Konrad Hesse, essa segunda parte aqui é que eu falei que a gente usa muito, ele é a base para uma corrente extremamente importante no direito constitucional alemão e aqui no Brasil, desde os anos 90, que é a chamada jurisprudência dos valores. E aqui, gente, jurisprudência está sendo usada com a palavra jurisprudência, aqui está sendo usada no sentido europeu da palavra jurisprudência. Tá? Na Europa, se fala em jurisprudência não como conjunto de decisões, como a gente usa aqui no Brasil, mas jurisprudência como corrente científica do direito. Ok? Como teoria. E a jurisprudência dos valores, que é uma ampliação aí da concepção do que são princípios. Aliás, a própria ideia de que o direito é formado não só por regras, né? As normas do direito são não somente regras, mas também princípios, se deve muito, no caso da Europa continental, se deve muito a essa corrente chamada de jurisprudência dos valores, que justamente vai pegar essa ideia de que o direito não é formado somente por regras, mas também por princípios. E esses princípios, eles contêm valores, contêm os valores de uma sociedade. Tá certo? É claro que eu estou fazendo uma simplificação enorme do que é a ideia de jurisprudência dos valores, mas a gente não tem
tempo aqui de se aprofundar muito nessa história, mas é uma história que vai ter aí implicações muito sérias sobre a compreensão do direito, inclusive no Brasil. Tá? Por obra, por exemplo, originalmente, do Gilmar Ferreira Mendes, e depois de outros. Né? Hoje é um negócio muito difundido aqui no Brasil. O que o Hess, então, vai dizer sobre essa parte? Ele é um dos primeiros, ele é um dos fundadores dessa escola. Então, eu disse que ele falou que a Constituição tinha a função de garantir o pluralismo, de falar sobre os poderes, e uma terceira coisa, a Constituição ela estabelece o padrão de moralidade reta, né, o padrão de moralidade certa daquela sociedade. A Constituição fixa nela, essa é a ideia do Hess, quais são os valores supremos de uma sociedade. O que nós, como sociedade, colocamos como sendo os valores mais importantes, mais caros a essa sociedade. Nós vamos pegar esses valores e transformá-los numa linguagem de princípios do direito. Ok? Estão me acompanhando aí? Ok. E esse padrão de moralidade, ele é fundado na história constitucional, ou seja, uma Constituição é sempre produto da história que veio antes, né? E esse padrão, como eu disse, ele é colocado na Constituição como princípios jurídicos e direitos humanos. Direitos humanos, aqui estou usando a tradução do Hess mesmo, mas a gente chamaria mais tecnicamente aqui de direitos fundamentais. Ok? Aí, eu falei para vocês que a dignidade, começa a minha implicância com a ideia da dignidade da pessoa humana. Eu falei para vocês da importância da dignidade da pessoa humana, né, dos dois sentidos que ela tem. O problema da história com a dignidade da pessoa humana é que a jurisprudência dos valores, essa escola que eu estou apresentando aqui, a partir do Hess, ela vai colocar a dignidade da pessoa humana como um valor supremo se a gente fosse fazer uma escala de valores, né, uma pirâmide, né, com os valores, e valor e princípio, estou tomando como sinônimos para esse pessoal, tá? A dignidade da pessoa humana seria um valor que estaria acima de todos os demais. Então, acima da liberdade, da igualdade, do direito à vida, de qualquer outro direito fundamental, estaria a dignidade da pessoa humana. De tal forma que essa tal dignidade da pessoa humana, se entrar em conflito com qualquer outro princípio, ela sempre prevalece. Se eu tenho um conflito, portanto, entre uma pessoa que reivindica, sei lá, um direito à liberdade de expressão, liberdade de jornalismo, e de outro lado, a pessoa que se sente ofendida por uma matéria jornalística, porque envolve o nome dela, e ela diz que isso ofende a sua dignidade da pessoa humana, nesse conflito entre liberdade de jornalismo e dignidade da pessoa humana, automaticamente eu já sei qual a resposta. A resposta é: a dignidade sempre prevalece. Ok? Vocês vão ver, certamente, ainda vão ver autores falando isso, vão ver eventualmente vão ver juízes falando isso, que a dignidade da pessoa humana é um super princípio, é o fundamento do Estado Democrático de Direito, e eu chamei a atenção de vocês que ela é um dos fundamentos, ela não é o único fundamento. O artigo 1º da Constituição lista vários princípios que são fundamentos, ela é somente um deles, mas vai ter gente que vai falar como se ela fosse o único fundamento, ou pior, como se todos os demais direitos fundamentais decorressem da dignidade da pessoa humana. Tá? Barroso já falou isso quando ele era professor. Tem autores muito conhecidos que já falaram sobre isso, o Ingo Sarlet no Rio, o próprio Fachin, antes de ser ministro do STF, tinha ideias que, se ele não falou isso expressamente, tinha ideias que casavam muito com esse pensamento, tá? E isso me parece ser um problema,
porque isso acaba criando uma hierarquia dentro da Constituição, uma hierarquia que é problemática, porque você acaba ranqueando os princípios como se tivessem direitos mais importantes do que outros. E uma coisa que eu vou insistir muito, né, em direito constitucional 1, por exemplo, é justamente nessa ideia de que não existem direitos fundamentais, são um direito fundamental mais importante do que o outro. Mas, enfim, eu já estou fazendo a crítica, né, mas é só porque essa ideia ela surge com, por exemplo, o Gordon Hess. Uma outra ideia importante, esse daqui é algo que eu falei na primeira aula, e que é muito importante, aí sim eu vejo como algo positivo, aí não é só o Hess que está falando isso, é todo um conjunto de autores, é que a partir das constituições que vão surgir depois da Segunda Guerra Mundial, vai haver um processo chamado de constitucionalização do direito. Falei disso na primeira aula. Na ideia de que o direito civil passa a ser visto a partir da Constituição, o direito penal, enfim, qualquer área do direito deve ser vista, deve ser lida tomando como um filtro sempre a Constituição, de tal maneira que tudo aquilo que o direito civil afirmar, ainda que seja algo historicamente reconhecido, mas que vá contra a Constituição, e aquilo ali tem que ser revisto, aquilo ali tem que ser relido. Quer dizer, nessa parte, isso é muito positivo. É claro que no Brasil, isso só vai chegar com a Constituição de 88. Antes da Constituição de 88, a gente nem falava disso no Brasil. Mas na Alemanha, ainda mais países da Europa pós-Segunda Guerra Mundial, isso já é algo que já vem com as constituições do pós-guerra. Tá? Essa constitucionalização do direito. Bom, eu não podia fechar essa análise sobre o direito constitucional atual na Alemanha sem citar muito de passagem, não vou ter como me aprofundar aqui, no Robert Alexy, que é o maior representante da chamada jurisprudência dos valores, que tem uma influência enorme no Brasil. A gente vai ter programas de pós-graduação em direito, por exemplo, que são praticamente alexianos. A gente tem, por exemplo, o programa de mestrado da Federal de Juiz de Fora, em que ele é praticamente todo alexiano, e vários autores de outros programas, enfim, todos muito influenciados. Para vocês terem uma ideia, a teoria dele tem uma influência tão grande que no Código de Processo Civil de 2015 vai ter uma referência específica a algumas ideias do Robert Alexy. No artigo 489, parágrafo 2º do Código de Processo Civil de 2015, tem uma referência específica a uma ideia central do Robert Alexy. Né? Mas eu já chamei a atenção da questão dos princípios como valores, né? Ou seja, há meio que uma confusão entre princípios do direito e valores da sociedade. Eu já estou falando de forma crítica, porque, na verdade, eu vejo isso de forma crítica, até pela minha formação. E o Alex, ele vai ser muito conhecido por causa disso daqui. Né? Se é a Cláudia, exatamente, Felipe. A Cláudia Toledo, que é uma pessoa que eu, inclusive, tenho muita admiração, mas discordo profundamente da parte teórica dela. Só um minutinho, gente. Tudo bem, o problema é de ficar dando aula em casa, né? Toda hora surge alguém para te interromper. Mas, enfim, qual que é a ideia do Alex? É que se
os princípios, eles também são normas jurídicas, e essa é uma contribuição, por exemplo, desses autores. Se os princípios são normas jurídicas, então os princípios também entram em conflito, como regras entram em conflito, os princípios também entram em conflito. Só que diferente das regras, em que se eu tenho uma regra que manda eu fazer e uma outra regra que manda eu não fazer, uma das duas é inválida, né? E vocês já estudaram nas aulas de introdução ao direito aquelas regras de norma superior derroga a norma inferior, norma especial prevalece sobre norma geral, etc., né? Norma mais nova prevalece sobre a mais antiga. No caso de princípios, quando entram em conflito, eles não, um não anula o outro, ok? A liberdade de expressão de um lado e o direito à privacidade do outro podem entrar em conflito. Se um jornalista, né, se um veículo de comunicação quer fazer uma reportagem sobre uma pessoa ou sobre a família de uma pessoa, tem um caso que é um caso paradigmático, né, no Tribunal Constitucional Alemão, que é justamente sobre isso. E um cara que tinha cometido um crime, tinha sido condenado, isso há trocentos anos atrás, e aí um canal de televisão, não sei se é de televisão agora, se era de rádio, enfim, queria fazer uma reportagem sobre aquele caso, e aí a família do cara ajuiza uma ação justamente dizendo que fazer essa reportagem agora seria revitimizar o cara, seria, enfim, trazer todo aquele ônus de novo, que hoje a gente chamaria de direito ao esquecimento, mas não tinha esse nome naquela época, né? E aí, o debate era justamente, sim, uma parte dele foi considerada inconstitucional. Mas o debate em todo era, de um lado, o direito à intimidade, à vida privada, de certa maneira, a própria dignidade, e, de outro lado, a liberdade de expressão, a liberdade de jornalismo. Percebam que não existe uma resposta pronta. E qual deve prevalecer? Sempre deve prevalecer a intimidade ou sempre deve prevalecer o direito à liberdade de informação, liberdade de jornalismo? O que o Alex vai construir é toda uma teoria para tentar mapear, criar regrinhas para fazer justamente essa ponderação, né, a ponderação de valores, enfim, tentar estabelecer critérios para dizer quando deve prevalecer um, quando deve prevalecer o outro. Ok, gente? Eu não tenho como explicar aqui agora a teoria do Alex, demandaria uma aula só de hermenêutica, mas é importante vocês entenderem que esse cara, a teoria dele de ponderação de valores, é que eu disse para vocês que vai aparecer aqui no artigo 489, parágrafo 2º do CPC, que eu coloquei aqui no chat, um pouco mais para cima. O Código de Processo Civil vai dizer que quando o juiz tiver diante dele dois valores, dois princípios em conflito, e ele decidir com base em um e não no outro, ele tem que, na fundamentação da sentença, dizer como é que ele chegou na solução de que o adequado era o princípio X e não o Y. Isso está ali no artigo 489, parágrafo 2º do CPC. Tá? Pra vocês verem a importância que esse cara, a teoria dele vai ter para a gente. Tá? Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção do Alex, então, assim, eu estou passando muito por alto, mas tem uma coisa que é importante, até para algumas coisas que a gente vai falar mais para o final do semestre, que é o papel do Tribunal Constitucional Alemão nessa história toda de ponderação. Porque, em algumas obras do Alex, ele vai dar a entender que essa ponderação de valores, ela seria fácil de resolver se você criasse uma pirâmidezinha de valores, em que você pudesse ranquear em tese os valores, colocando uns acima dos outros. E para o Alex, em alguns escritos dele, quem teria o papel de fixar essa escala de valores seria o Tribunal Constitucional Alemão. Tá certo? Então, ele meio que descreve
as decisões do Tribunal Constitucional Alemão como que fixando essa tabelinha de valores. Não só isso, ele, de certa maneira, vai colocar o Tribunal Constitucional Alemão decidindo, justificando algumas decisões dele, com base em princípios que ele vai chamar de supraconstitucionais, ou valores supraconstitucionais. Ou seja, em determinados casos de conflito, o Tribunal Constitucional Alemão poderia, ao interpretar a Constituição, decidir com base em princípios que estariam acima da própria Constituição, valores que seriam valores tão básicos da sociedade alemã que eles estariam acima da própria Constituição. E aqui eu tenho um problema enorme. Qual que é o problema? O que vocês acham? Eu quebro a hierarquia máxima, colocando algo acima, sim. E o problema é, o que é esse algo? Tá certo? O que é esse algo? No final das contas, é o que o cara tem na cabeça dele. Sim. Porque se eu estou julgando com base em um trem que está acima da Constituição, eu estou julgando com base no negócio da minha cabeça. Ok? Eu perco totalmente a possibilidade crítica. Eu perco totalmente a possibilidade de estabelecer um parâmetro. Porque como é que eu vou criticar a decisão de um tribunal? Porque se ele decide dizendo que a Constituição diz Y e eu acho que a Constituição diz X, eu posso dizer, não, a Constituição diz não é X, não é Y. Agora, se ele está julgando com base no negócio está acima da própria Constituição, eu não tenho nem como criticar essa decisão. Ok? Beleza, gente? Deu para entender isso aí? Quem vai fazer essa crítica que eu estou fazendo aqui de maneira muito legal é essa moça aqui, a Ingeborg Maus. Não sei se o Felipe conhece esse texto dela. Eu vou deixar, no plano de ensino, eu deixei uma referência sobre a Ingeborg Maus, mas eu vou colocar também no Classroom de vocês um resuminho, anotar aqui só para não esquecer, um resuminho sobre essa teoria dela, tá? Você já leu alguma coisa sobre ela, ou Felipe? Se o Felipe tá... Tô sim. Eu li quando eu fiz processo penal com o professor... Qual que era o nome dele, gente? Gente, da Defensoria processo penal? Porque ele tava aquela época do ativismo do STF, enfim, que é quase toda a época, né? Entendi. Mas aí eu li com ele, professor Vinícius Monteiro Barros. Uhum. E eu conheço o texto sim, e também li com o Menelik lá na PPGD da UNP, que eu acompanho como ouvinte. Aí esse pessoal, a gente pode tratar dele na monitoria. Pois é. Esse texto da Ingeborg Maus, ele foi publicado numa revista chamada Caderno de Filosofia Alemã, e há muitos anos atrás, na outra encarnação quase, né? Eu e um amigo meu, fuçando lá na biblioteca da Fafi, a gente achou esse texto, a gente ficou louco, a gente que viu, que a gente casava muito com algumas coisas que o Menelik falava, que foi meu professor no mestrado também na época, ele era da UFMG. E aí, quando eu mostrei esse texto para o Menelik ficou louco com esse texto, gostou demais, e foi desde então que ele adotou esse texto, e esse texto acabou ficando conhecido aqui no Brasil. Depois foi publicado um livro com outros textos dela e tal. Mas o que a Ingeborg Maus vai dizer é que o judiciário na Alemanha, o texto dela se chama O Judiciário como Superego de uma Sociedade Órfã. Ela vai dizer que o Tribunal Constitucional na Alemanha, ele, uma vez que desaparece a figura do imperador, do Kaiser, e desaparece a figura do Führer, a sociedade alemã meio que se tornou órfã de um pai, né, que dite as regras,
E esse papel de pai da sociedade alemã, ele acabou caindo no colo aí do Tribunal Constitucional Alemão, né? Então, ela vai mostrar várias coisas da formação desse Tribunal Constitucional, do judiciário da Alemanha pós-guerra, porque não sei se você sabe, mas uma boa parte dos juízes da época do nazismo foram reaproveitados, né? E uma boa parte dos membros, inclusive, da alta cúpula do judiciário nazista se tornaram juízes do Tribunal Constitucional Alemão. Então, ela já começa dando uma alfinetada aí, justamente dizendo, olha, esse pessoal que construiu esse tribunal como um superego da sociedade, ele já vem de uma origem bem ruim. E aí ela vai mostrar que essa forma como o Tribunal Constitucional Alemão decide, com esses tais princípios supraconstitucionais, etc., acaba fazendo com que o tribunal deixe de ser o guardião da Constituição para se tornar, na verdade, meio que um dono da Constituição. E que, ao decidir com base em valores supraconstitucionais, eu perco totalmente a possibilidade de crítica a esse tribunal. Que esse tribunal acaba sendo, na verdade, é isso, um pai de uma sociedade órfã de um grande líder. Deixa eu colocar aqui de uma vez o texto para vocês olharem. Na época em que eu descobri esse texto e tal, para a matéria do Menelik, eu fiz um textozinho e eu acabei publicando esse texto na época. Vou deixar aqui o link, está no meu academia.edu, porque o original dele no Conselho da Justiça Federal eu não consegui achar mais. Está meio sumida essa revista, mas aqui vocês conseguem baixar o texto, tá? E aí é um texto antigo, um texto da época em que eu estudei que eu tinha descoberto esse texto e tal. Eu fiz meio que um resumo dele para a matéria do Menelik, e aqui eu explico, aí precisam terem que ler o texto original dela, que é um texto um pouco longo. Eles acham que valeria bem a pena se vocês quiserem ler só um resuminho dele, tá? Ou esperar o filme, mas enfim, vocês podem ler só o resuminho dele, tá? Então, assim, as críticas que a Ingeborg Maus faz ao Tribunal Constitucional Alemão, elas são muito aplicáveis a um ativismo que vem acontecendo muito grande dentro do judiciário brasileiro. Como o Felipe lembrou ali numa crítica que certamente o professor de processo penal devia estar fazendo, por exemplo, ao STF, com as invenções que o STF fez para julgar o pessoal lá do mensalão, por exemplo, né? O STF inventou uma teoria maluca lá de domínio do fato, ou o entendimento do STF a respeito da presunção de inocência. Enfim, a gente vai ter aí um ativismo judiciário conservador por parte do Poder Judiciário brasileiro, e que vai começar a usar o judiciário no Brasil, muitas vezes, na hora de decidir, ele diz que está decidindo com base em princípios que ele mesmo inventa. E é nesse nível mesmo, viu, gente? Não é um exagero, não é uma maneira exagerada de falar, não. O cara inventa um princípio e julga com base nele, né? Quem vai criticar muito isso no Brasil é o Lênio Streck. Talvez vocês já tenham visto textos dele lá no Conjur, por exemplo. O Lênio tem uma crítica muito grande a isso, do que ele chama de, né, o Lênio Streck, chama de panprincipiologismo. Coloquei aqui no chat, né? Panprincipiologismo, ou seja, os caras inventam um princípio mesmo, assim. Determinado negócio faz sentido, é racional. Para dar um exemplo aí, uma coisa que vocês vão estudar no semestre que vem comigo, aqueles que passarem na matéria, obviamente, né? Mas também que eu vou dar teoria da Constituição à noite também, então certamente vocês vão estudar comigo.
Então não se preocupem não, todo mundo vai estudar comigo semestre que vem, seja em teoria da Constituição ou seja em direito constitucional. Mas, quem for fazer direito constitucional 1 comigo semestre que vem, existe um negócio que é um erro que a Constituição tem, que eu concordo que é um erro, mas está na Constituição, que diz que um deputado ou um senador condenado criminalmente, ele não perde o mandato automaticamente. Tá certo? Precisa que a Câmara ou o Senado casse o mandato do deputado. Eu acho que isso não faz o menor sentido. Eu acho que essa parte da Constituição está errada. Só que enquanto não tiver uma emenda à Constituição que mude isso, a regra da Constituição é essa. Tá certo? Aí o STF, então, vem e diz, não, eu não gosto dessa regra, essa regra não faz sentido, vou interpretá-la de um outro jeito. E aí inventa um negócio. Aí o STF já teve umas 3 ou 4 teorias diferentes para interpretar isso, violando o texto da Constituição. Tá certo? Quando o STF decidiu, por exemplo, também um outro caso, a presunção que a pessoa depois condenada em 2 instâncias, ela poderia ir presa, que isso não violaria a presunção de inocência, o STF fez exatamente a mesma coisa. O que ele fez foi justamente declarar que, bom, essa regra da Constituição que fala que ninguém será considerado culpado até o final do processo não é boa, em outros países não é assim, vou interpretar do jeito que eu quiser. Foi isso que ele fez. Né? Ou seja, ele inventou uma regra da cabeça dele por cima do que está na Constituição. Tá certo? Então, é exatamente essa crítica que a Ingeborg Maus está falando para a Alemanha, mas que pode muito bem ser aplicada para nós aqui. Em que o judiciário se coloca acima da própria Constituição e julga a própria Constituição. E se a Constituição tem uma regra com a qual ele não concorda, ele passa por cima e inventa uma outra. E aí, é justamente essa pergunta que você fez aí, Maria Cecília, é justamente essa história, né? Quem é o guardião do guardião, né? Quem guarda o guardião? Quem resguarda o guardião? E esse é um regresso infinito, né? Enfim. Então, eu trouxe aqui, tá? A Ingeborg Maus. Depois vejam aí esse texto. De qualquer forma, eu vou deixá-lo lá no Classroom, mas você já tem ele aí. Sobre a Alemanha, alguma dúvida? E vou deixar também esse slide que eu aqui já terminei. Muito bem, pessoal, vamos começar, aí realmente é só começar a falar do direito constitucional no Brasil. Só que antes de começar a falar do direito constitucional no Brasil, antes que eu me esqueça, eu queria já definir com vocês sobre o trabalho de vocês. Eu já tinha falado para vocês que eu tinha muito interesse em que a gente fizesse esse trabalho falando da Revolução haitiana, né? E com as coisas que aconteceram recentemente no Haiti, que teve mataram o presidente, enfim, eu queria que a gente falasse sobre isso, não sobre a morte do presidente, mas sobre o direito constitucional haitiano. Existem algumas referências sobre isso interessantes, algumas coisas que andaram saindo de uns tempos para cá, mas então eu vou pedir então para vocês pesquisarem sobre a Revolução Haitiana, sobre a primeira Constituição feita no Haiti pós-revolução, pós-independência, tá? As características dessa Constituição, em que medida que essa Constituição haitiana, o direito constitucional, enfim, formado ali no Haiti, ele tem de inovador face ao que a gente já viu das revoluções liberais americana, francesa e inglesa, tá? Então, o Felipe vai ajudar vocês aí com o material, enfim, eu vou mandar também, vou disponibilizar também algumas coisas que eu tenho, e o que eu preciso, então, é que vocês se dividam em grupos, de até no máximo 6 pessoas, tá? Não mais do que isso, e eu vou
querer, na verdade, que vocês respondam aí algumas questões. Então, no dia, na verdade, no dia que a gente tiver marcado aí para esse trabalho, eu quero ver se a gente faz isso até o final do mês, na última aula aí do mês de julho, vocês vão responder algumas questões que eu vou fazer durante a aula, tá? Então, eu vou dar algumas orientações aí de leituras para vocês fazerem, e aí no dia dessa aula aí que a gente for fazer esse trabalho, vocês vão responder algumas questões. Se bem que a última aula do mês talvez já seja semana que vem, então eu acho que eu vou deixar... não, já seria semana que vem. Eu vou deixar esse trabalho para o dia, na verdade, para o dia 3 de agosto, tá? De agosto. E aí dá tempo para vocês lerem com calma e se prepararem, então, para responderem as questões. Tá? Muito bem. Vamos passar, então, para o direito constitucional no Brasil, né? A gente falou de vários países, vamos falar dos nossos próprios problemas, né? Muito bem. Vamos lá. Antes de eu falar exatamente da nossa primeira Constituição, eu queria falar de algumas características do direito, né, e das instituições do Brasil antes da independência. No Brasil, a primeira instituição que a gente tem criada antes, ainda dentro dos anos 1500, foram as câmaras de vereadores. Eu não sei se vocês sabem, mas câmaras de vereadores são a instituição pública mais antiga no Brasil. Elas foram criadas junto com as primeiras vilas, ainda dentro do ano dos anos 1500, né? Antes de entrar em 1600, a gente já tinha câmaras de vereadores no Brasil. E essa é uma referência importante porque mostra que, guardadas as devidas proporções, a gente também tinha aqui no Brasil uma ideia de autogoverno, ainda que sem tanta liberdade, pelo menos em tese, quanto as colônias inglesas na América, mas a gente também tinha algum nível de autonomia e algum nível de liberdade nessas vilas, porque cá entre nós, a vida jurídica, vamos dizer assim, local, ela era regida por esse poder, muito mais por esse poder local do que pela coroa lá em Portugal. E um outro dado importante sobre essas câmaras de vereadores é o sistema judiciário que a gente tinha, né, durante a colônia, que a gente vai ter dentro de cada vila um juiz, e esse juiz ele era escolhido pelos membros das câmaras de vereadores. Então, eu tinha um juiz ordinário, um juiz local, que era competente para julgar todas as causas, até X valor, até X contos de réis, não vem ao caso aqui. E esse juiz local, ele era alguém que era eleito pelos vereadores, pela Câmara de Vereadores. Normalmente, óbvio, nas maiores vilas, alguém formado em direito, lá em Coimbra, mas nas vilas menores, nesses rincões do país, era alguém que tinha uma prática, um mínimo de conhecimento de direito, enfim. Para causas acima de X valor, havia um juiz itinerante que ia de vila em vila julgar as causas, depois ia para outras vilas. Então, acima de determinado valor, vinha um juiz escolhido pelo rei, pela coroa, e esses juízes eram chamados justamente de juiz de fora. Tá? Juízes de fora eram esses juízes escolhidos pela coroa para julgar causas acima de determinado valor. Então, na primeira instância, vamos dizer assim, né, eu tinha um juiz local e o juiz de fora. Tá? A segunda instância, a partir do momento em que a colônia no Brasil foi se desenvolvendo, foram criados 2 tribunais de segunda instância para toda a colônia. E esses tribunais eram chamados de tribunais da relação. Depois, primeiro o Tribunal da Relação de São Luís, do Maranhão,
depois, e de Salvador, havia esses dois. Depois, um pouco antes da família real vir para o Brasil, tinha sido criado um terceiro Tribunal da Relação, que era o Tribunal da Relação do Rio de Janeiro. Esses tribunais, eles rejulgavam as causas de segunda instância, e caso você não concordasse com a decisão dada pelo Tribunal da Relação, você podia fazer ainda um último recurso para Portugal, para a chamada Casa de Suplicação, que era presidida pelo próprio rei de Portugal. Então, recursos vindos de toda a colônia, recursos vindos, inclusive, da própria metrópole, né? A última instância era a Casa de Suplicação de Lisboa. E eu estou fazendo toda essa referência, que tem um dado importante aqui na Casa de Suplicação, que era, quando ela dava uma decisão, quando ela decidia, a decisão dela não era uma decisão sobre fatos. Ela não falava, fulano de tal deve pagar X ou Y para ciclano. A decisão dela era sobre qual a correta interpretação do direito. E ela devolvia o caso para a segunda instância poder, uma vez que ela definiu qual a interpretação correta, resolver o problema ali. E essa decisão dela, ela constituía um assento. É aqui que eu queria chamar a atenção. E o que eram os assentos? Os assentos funcionavam como precedentes. A gente falou da Suprema Corte Americana, de todos os precedentes da Suprema Corte Americana, né, inclusive, eles responderam, inclusive na prova, falando lá sobre o caso do Bowers, né? Durante toda a época da colônia no Brasil, a gente tinha no Brasil um sistema em todo o Império Português, na verdade, um sistema de precedentes, tá certo? As decisões dadas pela Casa de Suplicação de Lisboa serviam como precedente para todos os casos futuros que tratassem da mesma matéria. Ok? Até aí? Tá. Uma coisa curiosa que o Brasil vai ter com a Constituição de 1824, eu vou explicar as origens da Constituição de 1824 daqui a pouco, mas uma coisa curiosa que o Brasil vai ter é que, durante toda a vigência da Constituição de 1824, a gente também tinha assentos no Brasil. Os assentos no Brasil, eles eram dados pelo Superior Tribunal do Império. Então, todo caso que chegava ao Superior Tribunal do Império, que é o antecedente do nosso Supremo Tribunal Federal, as decisões do Supremo Tribunal do Império, elas formavam assentos de observância obrigatória por todos os demais juízes, com uma observação aí. Dizia a Constituição de 1824 que até que o Superior Tribunal do Império formasse seus próprios assentos, nós, no Brasil, continuamos utilizando os assentos da Casa de Suplicação de Lisboa. Ok, gente? E é um caso muito curioso de um país independente, nós já éramos uma nação independente, soberana, mas continuamos utilizando, durante muito tempo, precedentes de um tribunal de outro país. Da casa lá, do Tribunal Superior lá de Portugal. Tá? Na verdade, essa é uma questão só de nome, Maria Cecília, assim, a gente pode até tentar achar a origem do nome, mas assim, tipo, por que chama Tribunal de Justiça, segunda instância? Tá? Aliás, a palavra desembargador já vem dessa época, e você sabe o que significa desembargar? Desembargar? Isso, mas o que significa isso? O que significa esse embargo? Que o desembargador vai tirar? A origem é bem mais simples que isso. É embaraçado, tá certo? O embargo aí tá no sentido de embaraçar. O desembargador é aquele que desembaraça. Tá? Enfim. Vamos lá. Você sabe, então, que
Em 1808, o Brasil se torna a sede do Império Português, um dos maiores impérios colonialistas que o mundo já teve, né? Aqui só uma observação, não tem nada a ver com a nossa matéria diretamente, não tem a ver diretamente com a nossa matéria, mas a transferência da sede do Império Português para o Brasil era um plano que a família real portuguesa tinha há muito tempo. Isso apenas foi precipitado pela invasão lá do Napoleão Bonaparte. Mas uma coisa que durante muito tempo a gente estudava nas aulas de história, né, é que meio que a família real portuguesa saiu de lá, de Portugal, correndo, e o fato deles terem vindo para o Brasil foi uma coincidência, foi um acaso. Eles poderiam ter ido para qualquer lugar, qualquer outra colônia, mas vieram para o Brasil. Não é bem assim, né? Havia uma ideia de transferir a sede do Império para o Brasil há muitos anos, que fazia todo sentido do ponto de vista logístico. O Brasil estava de frente para a África e o Brasil era a colônia mais rica, né? Então fazia todo sentido que a sede não estivesse lá em Portugal, que não tinha nada, né? Um pedacinho de terra sem nada. Mas enfim, quando o Brasil é elevado à sede do Império, a Casa de Suplicação de Lisboa ela é transferida para cá também. A partir de 1808, o Tribunal da Relação do Rio de Janeiro é transformado em Casa de Suplicação, ou seja, a última instância de recursos de todo o Império Português, de todas as colônias de Portugal na África, até na Ásia, e da própria Portugal continental, lá na Europa, vão vir para a Casa de Suplicação, que vai ficar no Rio de Janeiro. Né? O fato do Brasil ter se transformado em vice-reino e depois em sede do Império tem um impacto muito grande sobre as instituições do Brasil, inclusive sobre as instituições jurídicas. Né? Muito bem. Vamos lá. Diferente de outros países da América Latina, que ao se tornarem independentes, eles muitas vezes tiveram que criar todas as instituições do zero, no nosso caso, a gente já tinha toda uma burocracia estatal muito bem amarrada aqui. Tá certo? Como sede do Império, a gente tinha toda uma estrutura já burocrática, enfim, de estatalidade aqui muito bem constituída. Bom, quando a gente tem a Declaração de Independência em 1822, o Dom Pedro I, ele faz o que a gente já aprendeu ali com a Revolução Francesa. Está lá na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão que um povo civilizado tem que ter uma Constituição. Então, ele chama aí uma Assembleia Nacional Constituinte, democrática, que vai trabalhar durante todo o ano e entrega para o imperador, ainda em 1823, um projeto, né, de Constituição. Uma Constituição pronta ali para ele. E essa Constituição que o Dom Pedro recebe é uma Constituição liberal. É uma Constituição como as constituições mais avançadas que havia de limitação dos poderes do rei, de descentralização de poder para aquele período, né? Comparável às constituições de monarquia constitucional mais evoluídas, entre aspas, da Europa continental. Não era uma Constituição inglesa, né? Não chegava ao nível de uma Constituição inglesa, mas de uma Constituição francesa da mesma época, por exemplo. Das boas constituições, não das constituições malucas, né? Das constituições boas ali da França daquela época. O Dom Pedro I pegou essa Constituição, esse projeto de Constituição, procurou a primeira lata de lixo que ele achou e jogou fora. Ele não quis aquela Constituição, tá certo? Ele, então, chama um grupo de amigos, juristas, amigos dele, e esse pessoal redige uma Constituição do jeito que o Dom Pedro queria. Ok? Portanto, a nossa primeira Constituição é uma Constituição outorgada. Tá certo?
Vai limitar o poder dele, só que não, né? Ok? É uma Constituição que pode estar mais parecida, na verdade, com aquela primeira Constituição da Revolução Francesa, que ainda dava um monte de poderes para o rei da França. Né? Então, a nossa primeira Constituição é uma Constituição de império. Então, nós estamos numa monarquia. É uma Constituição outorgada. Então, a Constituição de 1824, ela começa: eu, Dom Pedro de Orleans, Bragança, os 300 sobrenomes dele, regente supremo do Brasil, etc., etc., outorgo, com a ajuda de Deus, a presente Constituição. Né? Então, ela é uma Constituição outorgada. Não significa que ela seja uma Constituição de uma ditadura, não é? A gente não era uma ditadura, mas é uma Constituição outorgada. Né? A gente tinha parlamento, tinha partido político, tinha eleição, etc., mas é uma Constituição outorgada. Algo que certamente vocês estudam nas suas aulas de história é que nós tínhamos 4 poderes. Deixa eu aumentar, esse aqui está muito pequenininho, não sei como é que está aparecendo para vocês. Nós tínhamos 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e o tal do poder moderador. O que é poder moderador? Vamos lembrar aí das aulinhas de história. Ok, então vamos... As ideias estão aqui, do que vocês responderam. Vamos só especificar um pouquinho melhor essa história aí. Em primeiro lugar, gente, a gente precisa entender de onde é que essa teoria vem. Eu mencionei um pouco sobre isso quando eu falei do Schmitt. Vocês lembram que eu falei que o Carl Schmitt ele vai citar a Constituição Brasileira de 1824 e a Portuguesa de 1823 como os grandes exemplos, né, de poder moderador, que era o que ele queria lá, né? A teoria do poder moderador, ela surge desse moço aqui, Benjamin Constant. O Benjamin Constant, quando ele escreve a ideia dele de poder moderador, ele está olhando para a Inglaterra, para o Reino Unido, e dizendo o seguinte: olha, se a gente tiver um impasse, né, se a gente tiver um impasse entre o rei e, ou melhor, o rei não, gente, se a gente tiver um impasse entre o primeiro-ministro e o parlamento, em que esse impasse entre o primeiro-ministro e o parlamento paralise o país, eu preciso ter alguém para destravar o negócio, eu preciso ter um desembargador aí. E o papel para exercer essa função de atuar excepcionalmente quando um conflito entre os poderes, entre os demais poderes, parar o país, vai ser o papel do poder moderador, que na teoria do Benjamin Constant é pensado para o rei, porque o rei na Inglaterra, já nessa época em que ele escreve, o rei já não apita nada, o rei já não manda em nada. Ok? Sabe quando você deixa um aparelho com aquela luzinha vermelha lá em stand-by? Né? Que aí você usa um controle remoto, e aí o negócio vai, acende, apaga, liga, desliga. O poder moderador é esse poder que fica em stand-by. Ele não é constante e totalmente descaracterizado. E aí eu vou fazer justamente essa crítica. Ele não é constante. E ele não é dado a alguém que já tem poder. Ele é dado a alguém que justamente está lá em stand-by. E que, em caso de conflito, em caso de problema, ele é ativado. Ok? Aí, como a Maria Cecília já adiantou, qual que é o problema de você aplicar essa teoria num país como o Brasil ou em Portugal daquele mesmo período? É que o rei, aqui e lá, ele já tinha poder. Ele já era o poder executivo. Ele já exercia o poder executivo. A gente não tinha aqui a figura do primeiro-ministro. O que vai acontecer é que o rei vai ficar com 2 poderes. Certamente foi isso aí que vocês estudaram nas aulas de história de vocês. Tá certo? Durante todo o primeiro reinado, durante todo
o reinado do Dom Pedro I, isso foi algo muito sério. Tá? A gente vai ver que depois, com Dom Pedro II, a coisa é mais light. Mas com Dom Pedro I, isso foi muito sério. Por quê? O Dom Pedro I usou o poder moderador contra, principalmente, o judiciário. Juízes que, de repente, decidiam coisas que não interessavam, que desagradavam os interesses de grandes fazendeiros locais, né, que mantinham boas relações com o imperador, o Dom Pedro I, a pedido aí do fazendeiro, por exemplo, ele mandava transferir o juiz de um lugar para o outro, ele mandava até aposentar esses juízes compulsoriamente. Ok? Então, o poder moderador, principalmente durante o Primeiro Império, durante o Primeiro Reinado, ele foi um negócio que significou uma possibilidade do rei abusar, né, da separação de poderes, a ir contra a separação de poderes. Eu, pelo menos, nunca li nada dele usando isso contra o legislativo, mas contra o judiciário, a gente vai ter vários exemplos. Tá? Bom, e de novo, né, a lição lá do Levenstein, quando você concentra poder, você age contra a democracia. A irresponsabilidade do rei é irresponsabilidade, gente, não no sentido, no sentido jurídico, tá? É irresponsabilidade no sentido de que o rei, ele não poderia ser processado por atos que ele praticasse dentro do exercício das suas funções. Então, eu não tenho um mecanismo como um impeachment, por exemplo, aqui. Ok? Não existe um mecanismo de responsabilização do rei. Tá? Que é péssimo. Né? Nós éramos um Estado confessional. Tá? Estado confessional. E, portanto, é diferente de Estado laico e que é diferente de Estado ateu ou agnóstico. Para eu explicar como é que está na Constituição de 1824, deixa eu só explicar essas três possibilidades aí. Alguém sabe essa diferença? De laico, confessional e ateu? Quem sabe? Não? Então vamos lá. E isso é um negócio, gente, pra vocês guardarem pro resto da vida de vocês. Eu também vou falar sobre isso no semestre que vem, quando eu falar dos direitos fundamentais. Isso é um negócio extremamente importante vocês guardarem, inclusive porque eu já bati muita boca antigamente com gente em rede social criticando o Estado laico, porque você vê que a pessoa não sabe do que ela está falando. Então, são três possibilidades com relação à relação entre Estado e religião. O Estado confessional, que é o que a Constituição de 1824 estabeleceu para o Brasil, é esse em que, como está dito aqui no slide, existe uma religião oficial do Estado brasileiro. O Estado tem uma religião oficial. Então, na Constituição de 1824, o que a Constituição dizia sobre isso? Ela dizia: a religião católica apostólica romana é a religião do imperador. E ao dizer que era a religião do imperador, ela estabelecia, então, portanto, que ela era a religião oficial do Estado brasileiro. Ok, até aí? Beleza. Aí continuava a Constituição de 1824. As demais religiões serão toleradas. Desde que, não tenham os locais de culto, não tenham resignação.
Designação. Então, você poderia ter uma igreja batista, você poderia ter uma igreja presbiteriana. No final do século XIX, por exemplo, vão vir vários... quando começam a vir os alemães, a gente vai vir também a igreja luterana se fundar no Brasil, né? Mas você poderia ter o templo, mas esse templo não poderia ter uma plaquinha dizendo Igreja Luterana. Tá certo? Estou dando o exemplo da luterana porque é a minha igreja, então estou puxando a sardinha para o meu lado, né? Não vou ficar falando aqui de igreja maluca, que eu não vou citar o nome, porque as aulas estão sendo gravadas. 2. O outro requisito é que elas não poderiam ter manifestação pública. Ou seja, nada de marcha para Jesus, por exemplo. Você poderia ter procissões católicas. Em Ouro Preto, por exemplo, se a gente estivesse tendo aula presencial, né, a gente tem aquelas trocentas procissões católicas. Mas você não poderia ter uma manifestação pública de exteriorização. O que faz, por exemplo, com que a lavagem das escadarias do Senhor do Bonfim, em Salvador, era ilegal. Aliás, mais do que ilegal, era inconstitucional. Ok? Mas no Brasil, né, as coisas nem se aplicavam, às vezes, como deveriam. Porque a lavação das escadarias do Senhor do Bonfim em Salvador é feita pelo pessoal do Candomblé. E aquilo ali não poderia acontecer se a gente fosse levar, se a Constituição fosse aplicada corretamente, vamos dizer assim. Ok, gente? Corretamente não porque eu acho que esteja certo. Que eu acho que, obviamente, essa é uma regra absurda. Mas usando a Constituição da maneira, aplicando a Constituição a ferro e fogo, que lá não poderia acontecer. Beleza? Ok. Vocês sabem que, eu não sei até onde essa lenda urbana, se tem registro mesmo sobre isso, mas na época da colônia, um grupo de judeus fugindo de perseguição na Europa tentou entrar aqui, não foi aceito, e daí eles, então, o barco deles não foi permitido que eles atracassem aqui, eles foram lá para uma ilhazinha no norte da América e fundaram uma cidadezinha chamada Nova York, né? Não sei se o Felipe conhece essa história da fundação de Nova York. Judeus holandeses, que Portugal, muitos judeus portugueses fugiram das perseguições para a Holanda, né? Porque a Holanda era um país protestante, e em determinado momento teve alguma perseguição também na Holanda, eles fugiram num navio que veio aqui para Recife, aí não foi permitido o desembarque deles, por eles serem judeus, eles então foram lá para o norte e fundaram Nova York, né? Enfim, você vê as más escolhas que a gente faz nessa birosca de país, né? Muito bem. E eles têm a Lady Gaga, que é meio italiana, inclusive, né? Vocês veem como é que a gente escolhe mal, né? Achei que alguém fosse falar, mas como ninguém falou, deixa eu fazer a piada. Tá, então peraí. Tem a religião oficial, estado confessional. O outro extremo é o estado agnóstico, tá certo? O estado agnóstico ou ateu, que é aquele em que você não tem religião oficial e o Estado também não permite que as pessoas tenham religião. Quer dizer, o Estado não tem religião e a gente também, e ninguém pode ter também. Tá certo? Existem algumas experiências próximas de um Estado ateu, que nunca foi de 100%, mas, por exemplo, na China, né, em que não chega a ser um Estado ateu, porque, na verdade, o Estado chinês ele controla as igrejas que podem existir, existem igrejas que são autorizadas pelo Estado, então existe uma igreja católica, por exemplo, na China, mas, claro, com uma série de restrições, muita restrição,
Na Coreia do Norte, aí talvez na Coreia do Norte seja que se aproxime mais de um Estado ateu nesse sentido, não é? Mas ok. Então, esses são os dois extremos. O intermediário dessa história é o Estado laico, tá certo? E ao contrário do que alguns políticos burros falam por aí, Estado laico não é Estado ateu, né? Ou pior, né? Alguns políticos burros que falam que o Brasil é um Estado laico, mas é cristão. Enfim, isso é de uma burrice tão grande. Porque, na verdade, o que é um Estado laico? O Estado laico é aquele em que o Estado ele não tem, obviamente, religião oficial, e que ninguém pode ser, nenhuma pessoa pode ser nem prejudicada e nem beneficiada por ter ou não ter uma religião. Ok? O Estado laico é a única possibilidade que a gente tem de um governo, de um Estado em que realmente seja garantida a liberdade religiosa. Porque o Estado confessional, ele só garante liberdade religiosa plena se a sua religião calhar de ser a mesma do Estado, né? Que se não for, se você vai ter restrição, e o Estado ateu proíbe tudo. Então, o Estado laico, e eu insisto nisso, né, da importância que é algum dia a gente no Brasil virar um Estado laico, que não somos e temos piorado vertiginosamente com relação a isso, tá certo? Declarações de entidades oficiais brasileiras falando coisas absurdas sobre religião. Agora, por exemplo, que o secretário de Cultura do Brasil vai dizer que foi proibido lá o financiamento do festival de não sei o quê, que era um festival, porque o festival era antifascista, e que a música deve ser algo que deve ser utilizada para glorificar a Deus, e faz uma citação toda enviesada do Bach, do Johann Sebastian Bach. Sim, isso é de uma... Enfim, isso é de uma pobreza institucional, democrática, constitucional imensa, né? Pois é, o Mourão lá indo para Angola, bem que eu achei esquisito, vice-presidente do Brasil, nesse governo, indo fazer visita diplomática na África, porque esse pessoal só olha para os Estados Unidos, aí que eu fui entender por que ele está lá, né? Enfim, então, a gente percebe que o Estado laico, então, ele é aí a grande questão para a gente poder garantir a liberdade religiosa. Não era o caso aqui, tá? Não vai ser o caso aqui. Uma outra questão que é importante falar dessa Constituição é que ela é uma Constituição típica do Estado liberal, tá? Então, ela vai garantir direitos individuais, liberdade, igualdade e propriedade, como direitos formais, claro, não é? Ela também vai garantir direitos políticos, com toda limitação, ou seja, somente homens votam, homens a partir de determinada renda. Para ser votado, você precisa de uma renda um pouco maior, né? Mas talvez a coisa mais bizarra, esquizofrênica de um regime constitucional desse tipo é que a gente está falando que todas as pessoas nascem livres e iguais e tem uma escravidão. Tá certo? Isso, para mim, é a coisa mais esquizofrênica que existe num regime de uma Constituição liberal. Também existiu nos Estados Unidos, né? A Constituição americana também fala isso e manteve escravidão durante 100 anos, aí, pelo menos. E, no nosso caso, idem. E isso, obviamente, a questão da escravidão certamente vai ser uma das grandes pedras de tropeço do Império, que vai levar à queda, inclusive, desse Império. Só para terminar por hoje, porque, na verdade, eu vou continuar falando sobre isso amanhã, mas eu queria chamar a atenção um pouquinho sobre a estrutura do Poder Judiciário, então, nesse período, e do Estado brasileiro como um todo, não é? Então, a gente tem a Constituição de 1824, ela estabelece uma monarquia constitucional. Eu já falei para vocês que uma monarquia constitucional ela está um degrau abaixo aí do Estado absolutista, mas um degrau acima do que seria uma monarquia parlamentarista. Ou seja, nós estamos aqui no momento em que o rei ele tem poder de iniciativa legislativa, ele conduz a política
né, legislativa, de produção das leis, mas as leis são votadas num congresso. Ok? Então, eu tenho 3 poderes, não tão independentes entre si, porque tem 3 poderes, não, tem 4 poderes, né? Mas eu tenho os 3 poderes ordinários, executivo, legislativo e judiciário, mas a existência desse 4º poder do rei, principalmente durante o Primeiro Império, vai fazer com que esse poder judiciário acabe sofrendo aí limitações. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer. Com relação especificamente ao Estado brasileiro, você tem a sede do Império, que é o Rio de Janeiro, né? E o restante do Estado brasileiro é dividido em províncias. Não chegam a ser estados, porque a gente ainda não é uma federação, são províncias. O que significa que nós ainda temos um Estado unitário aqui. Eu vou explicar mais para frente sobre essas diferenças entre Estado unitário, federal, etc. Mas percebam que a gente ainda tem um poder extremamente centralizado na sede do Império, que é o Rio de Janeiro. Né? E o restante do país, que antes era toda uma colônia, né? Agora é dividido em províncias, que vão ser o germe do que virão a ser depois os Estados-membros, quando nos tornamos uma federação. Mas então, com um poder extremamente centralizado na figura do imperador, não é? E aqui a gente tem uma coisa bastante curiosa, que é um poder muito centralizado do imperador, mas também um poder local muito grande. Durante o Império é criada a chamada Guarda Nacional. A Guarda Nacional. E o que é essa Guarda Nacional? Nós temos um país imenso. Imaginem o que é manter esse país imenso, unido, numa época em que nós tínhamos não tinha estradas direito, a gente não tinha... Sinceramente, manter um Estado do tamanho do Brasil unido é um dos grandes méritos do Império Brasileiro. Porque, por muito menos que isso, toda a América Espanhola se esfacelou. Né? Enfim, para tentar justamente garantir a unidade do país, o imperador cria, então, a Guarda Nacional. E é aqui que vão surgir os chamados coronéis. Tá certo? Os chefes aí dessa Guarda Nacional, localmente, eram os coronéis, os grandes fazendeiros, e que tinham poder de vida e morte, praticamente, sobre as pessoas. E eu chamo a atenção disso porque, paradoxalmente, ao lado de uma centralização de poder muito grande, formal, eu tenho um poder local absolutista, quase que totalmente absolutista. Tá certo? Tanto é que, quando algum juiz resolvia encrencar com esse coronel local, o coronel ou resolvia isso de maneira bem mais simples, que era matando o cara mesmo, né? Ou então ele requeria o imperador e o imperador determinava a remoção ou até a aposentadoria desse juiz. Ok? Com relação ao poder judiciário, desaparece a figura do juiz local, todos os juízes são escolhidos pelo imperador, não é? Na sede das províncias, eu vou ter um tribunal de segunda instância, que ainda continua com o nome de tribunal dos tribunais de relação. Então, cada província tinha seu próprio tribunal, e, em última instância, o Superior Tribunal do Império, que, como eu disse para vocês, manteve esse sistema de criação de precedentes. E aí é, então, bastante curioso que o Brasil, se você contar a história de 1500 até o final do Império, em 1889, e contar de 1889 para cá, o Brasil foi um país que usou precedentes muito mais tempo do que não precedentes. Ou seja, nós somos um país meio que de common law, de certa forma, muito mais tempo. Não é? Eu acho que é isso, assim, só para a gente poder ter uma visão, né, do que eram as estruturas desse país. Não tinha concurso público, então juízes eram de livre nomeação pelo
pelo imperador, né? Então, assim, as eleições, as eleições locais, elas eram amplamente fraudadas. Aqui surge a ideia do chamado voto de cabresto, não é? Além das fraudes, ainda tinha o fato que as pessoas tinham pouquíssima liberdade para votar no final das contas. E durante esse período, e é algo que eu quero trabalhar um pouco mais na aula de manhã, nós vamos ter 2 grandes partidos no Brasil. Quais eram mesmo os partidos? O Partido Liberal e o Partido Conservador, ok? Liberal e conservador. O Partido Conservador, que tinha sede em Saquarema, no Rio de Janeiro, na fazenda do Barão de Saquarema, e o Partido Liberal, que tinha sede aqui em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Por isso, os conservadores eram chamados de saquaremas e os liberais eram chamados de luzias, tá? Eram os luzias versus os saquaremas. Quem gosta muito dessa história é o Menelik, inclusive, viu, Felipe? O Menelik adorava falar sobre isso. Tem um livro clássico sobre isso, que é sobre os saquaremas no poder. É daqui que vem aquela expressão, que vai ser muito... que a gente vai falar sobre ela na aula de amanhã, que é de que não há nada mais saquarema do que um Luzia no poder e vice-versa, né? Mas na origem, e durante todo o Primeiro Império, Luzias e Saquaremas eram 2 partidos realmente muito antagônicos entre si. Os conservadores, os saquaremas, eram escravagistas, né? Enfim, com aquela mentalidade de grandes produtoras de café, cana e etc. E os luzias eram aquelas pessoas dos pequenos comerciantes, dos pequenos centros urbanos, inclusive pessoas profissionais liberais, advogados, médicos, dentistas e tal. Então, tinha uma visão aí um pouquinho mais progressista que os conservadores. Depois a gente vai ver que essa história se confunde aí no Segundo Império, mas isso é assunto para eu poder falar na aula de amanhã, para mostrar como essa Constituição ela vai sofrer, entre aspas, aí, uma mutação e como que isso poderia ter resultado em algo muito bacana e acabou sendo sequestrado aí por um golpe militar que a gente chama de Proclamação da República, né?